Olá pessoal, nossa aula hoje nós vamos falar sobre o mundo de países. Vamos entender como o mundo está distribuído, a divisão política do mundo, certo? A gente sabe que o nosso planeta Terra ele é composto, a maior parte da superfície por águas, não é isso? Mas também tem uma pequena parte que é composto por terras emersas, que são os continentes e ilhas. E essas terras emersas, elas são divididas politicamente em países, certo? Aqui, né, vamos ver a questão da divisão do mundo em países. Então, como eu falei para vocês, as terras emersas que correspondem aos continentes e ilhas estão todas divididas politicamente em países, certo? Então, para a gente entender um pouco como se dá essa divisão, vamos estudar alguns conceitos importantes, certo? E dentre esses conceitos importantes, está aqui o conceito de país ou estado. Então, o que é um país ou estado? Então, é um conjunto de instituições políticas de governo ou de administração, mediante a qual exercem suas funções e permitem o desenvolvimento da sociedade. Então, os países ou estados, eles são sinônimos nesse sentido, certo? Então, cada país, ele tem um governo, que é aquele que é responsável por administrar o país ou o estado, certo? Os países também, eles vão ter uma delimitação territorial, saber até onde sua área de influência vai, certo? Então, todo país ou estado ele tem o seu território. Território é aquele espaço delimitado a partir das relações de poder, certo? E como o território é delimitado a partir das relações de poder, certo? Cada país vai ter uma soberania em relação ao seu território, certo? Essa soberania tem que ser aceita pelos outros países para que seja efetivada no contexto internacional. Então, só é considerado um país aquele que tem a soberania sobre o seu território reconhecida pelos outros países, certo? No território brasileiro, por exemplo, quem é o soberano? É o Brasil. Nenhum outro país pode influenciar nas decisões dentro do território brasileiro, a não ser o próprio país, que é o Brasil. Certo? Território, todo território, ele vai ter seus limites e fronteiras. O que são limites? Limites são aquelas linhas imaginárias que demarcam até onde vai o território de um determinado país. Já fronteiras são as faixas de terras que estão próximas a esses limites. No próximo slide eu vou até explicar melhor essa diferenciação de limites e fronteiras. Então, aqui no mapa, certo, para a gente identificar melhor essa questão dos limites, né? Então, os limites são até onde vai a soberania de cada estado, certo? De cada estado. A faixa de terra que está entre esses limites é o que nós chamamos de fronteira, certo? Então, a determinada faixa de terra que está entre esses limites é o que nós chamamos de fronteira. Os limites, eles resultam de acordos diplomáticos entre os países envolvidos, porém, nem sempre foi assim. Muitos países, como a gente já estudou o caso da Rússia, né, conquistou o território, expandiu seu território, né, a partir de guerras, certo? Tem o caso da África, que seu território foi partilhado entre as potências europeias durante o neocolonialismo, e assim vai formando os territórios e delimitando a sua área de soberania, certo? Existe limite entre países e existe limites entre municípios, entre estados, certo? Porém, a gente tem que diferenciar uma coisa básica em questão de escala, certo? Entre países,
essa faixa de terra que está entre os limites de países, nós chamamos de fronteira. Agora, quando é entre os limites de dois municípios, Jucurutu e São Rafael, por exemplo, aí a gente chama de divisa, certo? Então, Jucurutu faz fronteira com São Rafael? Não. Jucurutu faz divisa com São Rafael. Agora, fronteira é apenas quando se trata de país, certo? Então, com esse mapa aqui, dá para identificar, né, isso, como é que está dividido as terras emersas, né, isso está dividido entre os países. Certo? Atualmente a ONU reconhece 196 países, certo? Era 195 com o Vaticano, mas nós sabemos que o Kosovo é o mais novo país reconhecido pela ONU. Então, reconhecido pela ONU são 196 países. Será que Estado e nação é a mesma coisa? Não. Estado e nação, muitas vezes a gente observa muito essa palavra Estado-nação, Estado-nacional, mas não são as mesmas coisas, certo, pessoal? Então, Estado, a gente já viu, o Estado ele é caracterizado por um conjunto de instituições políticas, de governo e de administração, certo? Já nação é um conjunto de indivíduos que compartilham uma identidade comum, uma vivência, costumes, é a mesma coisa que etnia, sinônimo de etnia. Okay? Então, Estado não é a mesma coisa de nação. Mas existem os estados, algum estado que eles coincidem com a nação. Um estado formado por uma só nação. Certo? Então, quando um estado é formado por uma só nação, aí nós chamamos de Estado Nacional ou Estado-nação, né? Exemplo, Brasil, Alemanha, Argentina, França, entre outros países. A maioria dos países reconhecidos pela ONU, grande parte são Estado Nacional, certo? Existem também estados com diferentes nações. Quando os estados têm diferentes nações que vivem dentro do território delimitado para esse estado, certo? Temos exemplo, né, Ruanda, Nigéria e vários outros países da África, dali do leste europeu, certo? Porque são países que têm várias etnias, várias nações dentro do seu território. Muitas vezes a convivência entre essas diferentes nações não são de forma pacífica, como acontece na Ruanda, como acontece em outros países da África. Então, geram conflitos, certo? Existe também o Estado, a nação sem Estado, que são aqueles grupos de populações que se identificam como uma nação, mas só que vivem dentro de vários estados, certo? Então, esse é um exemplo que eu coloquei aqui. Um exemplo que eu coloquei aqui foi a questão da nação curda. Então, os curdos, ele tem uma nação constituída, só que essa nação ela está espalhada em diversos estados, o Iraque, o Irã, Turquia, Síria. Não tem um território próprio ainda, certo? A gente pode citar o exemplo também do Estado Islâmico, né, que se auto-intitula como um grupo que está atuando em vários estados, né? Não tem ainda um território constituído. Lógico que eles almejam sim constituir um território. Outra coisa importante, quando o Estado Nacional, o Estado-nação, que é aquele que tem uma nação constituída, certo? Geralmente ele é gerido por uma organização política e uma organização jurídica. A organização política cria um governo que tem poder sobre toda a sociedade e que administra o Estado, certo? Essa organização política pode ser democrática, certo? Ou também pode ser totalitária, né? Tem várias formas de organização política que a gente vai discutir na próxima aula.
E existe também uma organização jurídica, certo? Então, a organização jurídica é o conjunto de normas que permite ao Estado a exercer as funções a eles atribuídas, certo? Então, um exemplo bem claro é a questão do que está sendo discutido muito atualmente, essa questão de interferência de presidente na Polícia Federal ou no STF. Então, o que nós temos que deixar bem claro é essa questão. Por exemplo, aqui no Brasil, a Polícia Federal ela é um órgão do Estado, não do presidente. Então, ela atua baseado nesse conjunto de normas. O presidente, ou qualquer outro político, ele que está administrando, né, isso, o Estado. Então, ele vai administrar o Estado com base nas normas que permitem a ele a exercer suas devidas funções. No exemplo do Brasil, essas normas, esses conjuntos de normas, essa organização jurídica está amparada na Constituição de 1988, certo? Essas são as nossas referências, certo? E saudações, né? Saudações aí com uma cheia aí do rio Piranhas Açu, certo? Que está levando água para a nossa barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Saudações.